Então, ao deputado Raul, para que ele possa usar as palavras. Senhor presidente Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, que honra esta sessão com a sua presença, com esta presidência, meu caro Devanir Oliveira, representante da diretoria do Sindifisco Nacional, senhoras e senhores. Desde que cheguei nesta casa, há 27 anos, tenho trabalhado pelo aperfeiçoamento da legislação brasileira, pelo funcionamento do Estado brasileiro. Nesses 27 anos, muitos percalços, muitos problemas enfrentamos. Em 91, nós estávamos no auge da grande crise econômica, que começou em 89 e terminou em 1981, deputada Ieda Crucis. A crise econômica do governo Collor culminou com a sua derrubada em 92. Foi uma crise econômica que custou ao povo brasileiro 7,7 pontos negativos no PIB, enquanto que o mundo cresceu mais do que 9%. Então, quase 17% de prejuízo com relação aos demais países do mundo. Os demais países do mundo, na média, vêm crescendo a 3% e o Brasil regrediu. Deixou de crescer 7,7%, que recuou o PIB, e deixou de crescer 3% ao ano. Então, foi um período que acabou culminando com o impeachment do presidente Collor. Foi naquele momento que nós nos encontramos aqui, tinha um ambiente tão ruim quanto esse, de corrupção, um ambiente em que o povo foi às urnas de 1990, depois de ter eleito o presidente Collor, que confiscou os ativos das famílias, das pessoas brasileiras, e as pessoas os eleitores estavam indignados com tudo e com a política, e houve uma grande abstenção e um grande número de votos brancos e nulos. Foi naquele contexto que eu, chegando ao Congresso Nacional, e com a experiência de ter sido vereador em Cambé e prefeito do município de Cambé, e de ter sido secretário de Estado da Fazenda do Paraná, do governo Álvaro Dias, naqueles anos de 87 a 90, quando eu tive também a oportunidade de criar um dos primeiros CIAFs do Brasil, Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro e de Fiscalização dos Estados. O CIAF Paraná acabou sendo modelar para os demais estados do Brasil, que hoje a União tem, os estados e municípios, e vive em constante transformação, em constante aperfeiçoamento. É o CIAF que se encontra o orçamento, o empenho, né, o pagamento, né, dos empenhados no setor público, e tem também todo o controle da arrecadação e da despesa pública. A nossa lei ela foi pioneira, porque foi exatamente 3 anos antes que surge a primeira rede de computadores aqui nesta casa. Eu, quando cheguei aqui em 91, um dos primeiros deputados a comprar um computador fui eu. A casa não oferecia. Ela oferecia uma máquina, 2, 3, 4 máquinas de datilografia. E eu queria inovar, né? Porque a minha esposa, quando eu cheguei aqui, ela estava terminando o doutorado dela em tecnologia de alimentos, e eu havia comprado para ela um pequeno notebook chamado TX 1200, um Toshiba. E eu fiquei fascinado com aquele notebook, e chegando na Câmara, comprei um computador. O Adilson Conceição era o meu chefe de gabinete, e ele tinha uma maestria na datilografia, nas seleções, e ficamos brigando com o presidente da casa, ou com o secretário da mesa, Luiz Henrique da Silveira, que foi inclusive governador do estado de Santa Catarina, até que finalmente, em 1925, no meu segundo mandato, ele implantou a primeira rede integrada de computadores. Eu já sonhava naquela época de ter toda a legislação, todos os projetos, pareceres, todos os dados. Como diz o discurso do presidente Rodrigo Maia, parece muito fácil hoje, está tudo na internet, Wikipédia, todo um histórico, milhões e milhões de dados estão inseridos hoje na rede mundial de computadores, bibliotecas inteiras estão inseridas, mas no começo da década de 90,
a rede social era incipiente. Então nós começamos esse trabalho. E hoje a rede de internet, extranet e a própria outra rede da Câmara dos Deputados, do Senado da República, tem assim um conjunto de informações tão vasto, tão valioso, e que acompanha cada parlamentar até o mínimo detalhe da sua presença, do seu voto, do gasto público, quanto que você gasta no seu gabinete, tem todas as informações. Mas isso graças a um trabalho pioneiro que um grupo de deputados e deputadas naquela época, né, tomaram à frente pela modernização da Câmara dos Deputados. Então, e esse aperfeiçoamento vem. Veja que havia um tempo que era só transmitido pelo rádio, as sessões da Câmara. Depois, com o advento da televisão, também uma forma de publicização. E registro nesse período também, dou assim, louvo também que a Suprema Corte, Tribunal Federal, passou a transmitir as suas sessões em tempo real. O STJ não tem. O Conselho de Contribuintes não tem. As outras cortes estaduais não têm. Então, as Assembleias Legislativas passaram a ter também suas redes integradas, né, sua TV, a Assembleia, e algumas câmaras municipais das maiores cidades do Brasil. Então, nesse contexto que elaborei esse projeto, dizendo assim, eu ficava imaginando, por que não ter na internet, na rede mundial de computadores, um portal onde toda a prestação de contas, tudo que é relativo à arrecadação e despesa, que é exigido pela Lei 4.320, que é a lei orçamentária, né? A Lei 4.320, que exige que haja o orçamento, né? Que haja a prestação de conta, todos aqueles anexos que são extensos, que são publicizados. Um ano depois da publicação dessa lei, de tanto eu também fazer gestões ao Tribunal de Contas da União, ela assume esse papel e cria o portal contaspublica.gov.br. Esse portal está lá, mas tive que providenciar recursos, depois inovações, mais recursos, eu que fazia a alocação do recurso. E sempre estou instando o Tribunal de Contas da União a aperfeiçoar a legislação. Após esta lei de transparência, a minha lei 9.755 de 1988, veio das mais importantes leis, que é a lei de responsabilidade fiscal. Essa lei de responsabilidade fiscal, ela teve o caráter, foi feita no governo Fernando Henrique, de educar estados e municípios no gasto público. Olha, ela foi tão importante que os estados e municípios não fugiam da receita. Então, quando o Estado gastava mais do que o arrecadado nominalmente, já era rapidamente detetado. Diferentemente da União, que ela nunca zelou pelas suas contas públicas. Ela sempre gastou mais do que arrecadou. Não estou falando de gasto primário, que essa é uma invenção de um economês mundial, né? Há o gasto primário, que só contabiliza antes do pagamento dos juros. Estou falando do gasto nominal, receita, né, e despesa. Na velha partida dobrada de Luca Pacioli, esse monge italiano que inventou a contabilidade no mundo, na Idade Média, mas ele tinha feito para contabilizar os queijos, os pães e os vinhos. Né? Ele tinha monge que bebia mais vinho e comia mais pães e queijo do que os outros. Então, ele inventou a partida dobrada de débito e crédito. E pode inventar o que quiser na internet, aplicativo, nada funciona melhor do que o velho no controle de débito e crédito. Eu tenho sempre essa experiência, né? Isso na vida familiar, na empresa, né? No setor público. Cada vez que você gasta mais do que você arrecada, acaba pagando caro. Então, o controle das contas públicas dos estados e municípios, ela veio bem regulada nesses anos da LRF. Infelizmente, a União, ano passado, gastou 7,5% do PIB a mais. O ano retrasado, 10%, no outro ano, 9%. Então, porque quando uma parte é a contabilização dos juros e a rolagem da dívida, receita e despesa
vis-à-vis, porque a União ela é obrigada, né, a inserir no orçamento da União toda a rolagem da dívida, né, que na contabilidade do Estado você não utiliza, né, a inserção, porque ela é totalmente em títulos, e com os estados e municípios de uma forma diferente. Então, meu caro Lipe, minha cara Ieda Crucius, que estão aqui nesse momento, eu fico muito contente de poder comemorar 20 anos desta lei. Sou autor de outras leis importantes, né? A lei de sociedade anônima, da lei do Comprev, que criou a compensação previdenciária entre os municípios, Estado e INSS, com relação aos funcionários que se aposentam pelo município, pelo Estado, e que trabalharam na iniciativa privada através do INSS. Então, esse pedaço que ele trabalhou na iniciativa privada pelo INSS é contabilizado para o município receber esse valor. E esse é um valor que ajuda a pagar a aposentadoria das pessoas. Tem outras leis que eu também fui autor, mas eu quero destacar principalmente também a que eu relatei. O maior acordo trabalhista da história do Brasil foi o acordo do Fundo de Garantia das perdas do Plano Collor, do Plano Sarney, que finalmente fizemos uma negociação extensa entre o governo federal, a Caixa Econômica e as empresas e os trabalhadores, e culminou numa compensação que durou mais de 5 anos, nos anos de 2000 até 2003, nós pagamos mais de 55 bilhões de reais para mais de 45 milhões de trabalhadores naquele período. Destaco também outras leis que tive a honra de relatar, como do Simples, do Super Simples, que mudou totalmente, deu condições para milhões de micro e pequenos empresários e também de autônomos do Brasil. É uma legislação eminentemente trabalhista, de inclusão social, de inclusão trabalhista, de inclusão previdenciária. Voltando à transparência, que é o nosso tema de hoje, eu tenho todo um discurso aqui e optei fazer o discurso de improviso, mas já peço para poder inserir nos anais também esse meu discurso, que foi elaborado no meu gabinete, por os meus assessores, meus companheiros de trabalho, a divulgação, gente. A democracia, ela só vai ser aperfeiçoada na medida que tivermos eleições transparentes, né? Contas públicas transparentes, não só do dinheiro aplicado. Tudo que envolve o setor público tem que ser transparente. Cada servidor é um item de despesa também a ser controlado e de eficácia. Por isso que eu sou defensor da meritocracia, da avaliação de desempenho, do controle de qualidade do serviço público, do servidor público, dar condições para que ele se aperfeiçoe, para que ele possa prestar mais e melhores serviços à comunidade. Para ser servidor público, precisa amar a função pública. Para ser homem ou mulher pública, precisa amar. Só o que você ama, você faz bem feito. Se você não ama o seu serviço público que você está trabalhando, o teu trabalho, seja ele na iniciativa privada ou pública, se você não ama a atividade pública, você não é um bom servidor. Você não é honesto com os seus princípios. Você trabalhar, se aperfeiçoar para o bem do país. Eu disse agora há pouco numa entrevista que uma frase imortalizada por John Kennedy, e que foi cunhada, que eu saiba, por Gibran Khalil Gibran, que é o maior escritor libanês da língua inglesa, ele diz assim: não perguntes ao teu país o que você pode fazer, o que o meu país pode fazer por mim, mas diga, afirme o que eu posso fazer pelo meu país. Nesses tempos da Rede Globo, que ela está instando todas as pessoas a dizer o que eu quero do meu Brasil, fiquei imaginando, eu queria trabalhar mais, me aperfeiçoar mais, ser um melhor parlamentar, mais ainda, um melhor pai, cuidar mais dos meus filhos, educar mais participar mais da minha comunidade, da escola dos filhos, da comunidade, das associações comunitárias, da minha atividade profissional. Não há como o Brasil ser melhor que qualquer país do mundo se nós individualmente
Cada cidadão, cada cidadã, Ildo Rocha, meu querido amigo, presidente da Comissão Especial de Reforma Tributária, a mais importante comissão e a mais importante reforma desta casa, que deve ser a agenda desse primeiro semestre, né? Além de fazer força, ter foco e força, estamos rezando para que isso se concretize, orando e rezando para que isso se concretize. Então, nós temos que ser melhores. Essa é a questão. Quando eu encontro um funcionário público atendendo mal, com cara de zangado, trazendo os seus problemas familiares para dentro da repartição, eu fico triste. Eu gostaria de energizar essa pessoa. Faça com amor, com dedicação, com competência, com honestidade, com integridade, porque o dinheiro que está sendo aplicado no funcionário público, no político, é precioso. Ele sai do bolso do contribuinte. E no Brasil tem uma característica completamente diferente do resto do mundo. Quem paga a conta do serviço público brasileiro são os pobres. Eles pagam o dobro do que os ricos, proporcionalmente à sua renda. É o dobro. Essa semana retrasada eu vi um texto de um dito cientista americano de que o Brasil é um país socialista. Ele não conhece o Brasil. O Brasil é um país capitalista selvagem, onde os que ganham mais, os ricos, muito ricos, pagam muito menos impostos do que os pobres. O Brasil é um país onde os filhos dos ricos e muito ricos estudam nas universidades públicas, que são as melhores, enquanto que o filho do pobre, do trabalhador, estuda em escolas particulares, pagas e caríssimas. Então, o Brasil, o juro, a remuneração do Fundo de Garantia do PIS-PASEP, que é do trabalhador, era remunerado até o ano passado a 3% mais TR. Passamos agora, num esforço nosso, um dos projetos era o meu, para 6% mais TR. Enquanto que a remuneração do rico e do muito rico no Brasil, ele pega uma remuneração de até 20% ao ano nos bancos. E na hora que ele toma empréstimo, ele vai pegar um empréstimo subsidiado lá no BNDES com TJLP, ou agora é TLP, que é de 7%, 8% ao ano, enquanto ele toma um dinheiro emprestado que é o menor valor, que é o crédito consignado, que dá 2% ao mês, dá mais de 30 e poucos por cento acumulado. Quando ele tem o seu cheque especial vencido, ou o seu cartão de crédito, dá mais de 400%. Quando ele vai numa loja desse departamento, e o rico compra à vista. Então, não sei se é um cientista mesmo, às vezes é um fake, né? Eu não fui investigar. Então, o Brasil precisa ser um país mais humano, mais decente. Deixar de ser tão capitalista selvagem para ser um país mais social, democrata, mais desenvolvido. Voltando à legislação de transparência, o que podemos fazer para melhorar? Eu gostaria que o Tribunal de Contas da União estivesse aqui. Eu gostaria que a Controladoria Geral da União estivesse aqui. O ministro da Transparência, falei com ele ontem, ele falou, olha, eu vou fazer de tudo para chegar aqui depois das 10h30, que termina uma reunião. Se tivermos sessão, será um prazer ouvi-lo. O que as controladorias de conta do município, do Estado da União, podem aperfeiçoar preventivamente os tribunais de contas estaduais da União? O presidente do Tribunal de Contas do Paraná estava aqui ontem, que tinha a posse da nova diretoria do Instituto Rui Barbosa, que é um instituto dos tribunais de contas do Brasil, e o Ivan Bonilha, que é do Paraná, assumiu a presidência, e o presidente atual do Tribunal de Contas do Paraná, Durval Amaral, me contava que o Tribunal do Paraná, mais uma vez inovador, tem um sistema de controle online. Cada edital que a Prefeitura e o Estado editam, eles captam esse edital, dissecam o edital, para ver se já na formatação do edital, da compra, da contratação de obra ou de serviço, tem algum desvio. Olha que interessante. O preventivo deve ser muito mais importante, e é muito mais importante. Por isso, a Controladoria de Contas da União, Estado e Município são fundamentais. Depois que foi feito o gasto mal feito da obra, do serviço, da mercadoria, da entrega de um produto que não está condizente, adeus, né? Aí é só tentar punir quem fez errado, se é que houve erros. Mas muitas coisas não são de má fé. Por isso que eu também
bolei já há 2 anos, vendo o sucesso da nota fiscal eletrônica, que no Paraná, hoje, processa 4 bilhões e meio de notas fiscais dia, vendo o aplicativo que está aqui, quem quiser ver, o Paraná tem um aplicativo chamado Menor Preço. E esse aplicativo de menor preço do Paraná tem 10 milhões de preços atualizados semanalmente e 4 milhões e meio de notas fiscais eletrônicas. Por que eu estou dizendo isto, senhoras e senhores? Há uma experiência que foi feita no estado do Amazonas com compras governamentais através da nota fiscal eletrônica. Pasmem, sabe qual foi a economia? 37% nas compras. Claro, quando você vê a compra, você não pode olhar só o preço, tem que ver a qualidade da mercadoria, do bem ou do serviço que está sendo prestado ou da obra. Esse aplicativo do Paraná, Menor Preço, e estou fazendo propaganda porque o Brasil inteiro devia ter, ele é do cidadão. Num raio, Carlos Melles e o filho Melles, num raio de 17 quilômetros, se você está num mercado, em qualquer estabelecimento, você passou o código de barras no código de barra do produto, você vai ver o menor preço num raio de 17 quilômetros. Imagine isso, a hora que fizemos a reforma tributária, tivemos um IVA nacional, cobrança de destino, sendo cobrado pelos estados e municípios no destino, você tem uma nota eletrônica única, né? Cobrança desse imposto online. Você for fazer uma compra governamental, você vai ter milhões de notas fiscais do mesmo item que você deseja comprar, setor público, cidadão. É bom para o governo federal, estados e municípios, é bom para o cidadão de 2 formas. Ele pode economizar com menor preço, né? Aí ele só tem que observar a qualidade da compra, e é bom porque o setor público está usando bem o seu dinheiro. Então, as compras governamentais, a lei de licitação que está em discussão aqui na casa, tem que observar esse projeto que eu propus, de fazer com que este Banco de Preço Nacional não seja o pregão eletrônico. Nós já sabemos que o pregão eletrônico ele é manipulado por robôs, que tem empresas que são profissionais, especializadas em vender para o setor público, que coloca dezenas ou até centenas de robôs para fazer oferta de preço que vai de centavo em centavo para ganhar a concorrência. Para não me alongar mais, meu caro presidente Lippe, teria muito mais a dizer nesse momento. O que eu quero dizer aqui é a comemoração da Lei de Transparência, 20 anos, tive a honra de aprová-la. Mas ela abre a discussão. Quando eu faço uma sessão solene ou uma comissão geral, e agora requeri uma comissão geral para discutir com a CNBB a violência à luz da igreja. Se a campanha é isso mesmo, quais são os fatores que induzem a violência. É um campo maravilhoso que vamos ter para discutir. Então, o que nós podemos fazer para aperfeiçoar a transparência das contas públicas, das compras públicas, do exercício da função pública? Nós, deputados federais, somos os mais transparentes dos 3 poderes. Não tem um cidadão no Brasil que tenha as suas contas pessoais, o seu patrimônio, o seu gasto público, do que os deputados federais e senadores. Não existe. Não existe. Nem no Judiciário, nem no Ministério Público, em nenhum lugar do Executivo. Não existe. As nossas contas pessoais, o nosso gasto é extremamente transparente. O que nós podemos, Lippe, aperfeiçoar? Acredito que na lei de licitação, fazer uma avaliação técnica profunda dos tribunais de contas e dos controladores de contas. O que vocês estão fazendo, o que vocês estão aperfeiçoando, a estrutura está adequada, não está adequada, o que precisa ser feito, está com alta tecnologia, não está conseguindo resultados. Então, esta sessão solene, ela é comemorativa, mas nós queremos abrir. Podemos pedir ao presidente Rodrigo criar uma comissão só para avaliar, que é o nosso papel fiscalizador. Agora nós temos que fiscalizar esta lei, a LRF, podemos fiscalizar a CGU e o TCU, porque o TCU fiscaliza o governo e os estados e municípios, os TCS. Então, meu caro Lippe, agradeço a tua
presidência, me coloco à disposição, né? Eu adoro esse tema, ele é apaixonante. Mas, finalizando, vamos derrubar o veto do Refis, né? Do Refis da micro e pequena empresa, porque o governo foi bonzinho com as grandes e médias empresas, sancionou o refinanciamento das dívidas, e foi muito malvado com a micro e pequena empresa. E nós vamos derrubar esse veto e vamos ajudar os agricultores a resolver o seu fundo, e vamos jogar toda a nossa força, todo o nosso foco, força e fé na reforma tributária. Eu penso, Ieda e Carlos Melles, e Lipe e Devanir, que a intervenção do Rio de Janeiro, Wildo, é uma intervenção na segurança. O caput diz, intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Quando vai para o parágrafo, ele fala intervenção exclusiva na segurança. Então, eu estou entendendo que tem espaço para tramitação de uma emenda constitucional. Se estiver errado, me corrija. Muito obrigado, que Deus abençoe, vida longa para as boas leis desse país, né? Muito obrigado pela atenção.